Olá, queridos companheiros que nos acompanham em nosso canal. Hoje nós estamos em mais um encontro, Momento com Jesus, nosso 14º. E o de hoje é muito interessante. Jesus vai nos falar sobre a coroa e as asas. A coroa no sentido científico e as asas no sentido mais humilde. Nós veremos esse sentido mais aprofundado a partir de agora. E se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe. Vamos levar a boa nova para nossos companheiros. Então vamos lá. A coroa e as asas. Comentava-se na reunião as glórias do saber, quando Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso. Então, eles estavam falando sobre o saber, sobre o conhecimento, sobre quem se conheciam mais as coisas do mundo. E assim vai. Vão conversando sobre o saber. Então Cristo contou. Um homem amante da verdade, infortunando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. Então, um senhor, amante da verdade, ele achava que estudar, descobrir coisas, como nós sabemos, que é o que faz a ciência. Ela descobre novos conhecimentos, ela nos traz novas tecnologias. Então este homem, descobrindo este feito, se atirou e começou a estudar. Estudar. A vereda era sombria qual obscuro labirinto. Contudo, o esforçado lidador, olvidando dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos em tempos, lançava à margem da estrada uma túnica que se fizera estreita, ou uma alpercata que se lhe afigurava inservível. Procurando indumentária nova, até que um dia, depois de muitos anos, alcançou o desejada culminância, onde um representante de Deus lhe surgiu ao encontro. Então, depois de muito tempo, se esforçando, muitos anos, ele conseguiu atingir. E o emissário do Senhor veio encontrá-lo. Vamos ver o que vai acontecer, né? O emissário cumprimentou-o, abraçou-o e revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante, na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos, ao ver o trilho percorrido, e que sua atitude na revisão do caminho dependeria concessão de asas com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. Então, vamos imaginar uma situação em que um ser humano se esforçou bastante e na espiritualidade recebeu uma coroa do saber, possamos dizer, para que possamos entender melhor. Mas, como nós estamos trabalhando na linha do progresso, queremos progredir mais. E o emissário do nosso Pai nos disse: se você deseja progredir mais, volte pelo seu caminho. E só a sua volta dependerá se você irá atingir ou não irá atingir voos mais altos, ou encontrar o paraíso, que seria um outro local na espiritualidade,
muito mais elevado do que nós imaginamos. Então vamos ver o que aconteceu depois dele ter voltado pelas pegadas. O interessado regressou, mas agora auxiliado pela fulgurante áurea de que ele fora investido. Podia contemplar todos os ângulos da senda, antes inextricável ao seu olhar. Então, para nós entendermos mais o que está acontecendo daqui para frente, vamos imaginar que o nosso companheiro está desencarnado, ele voltou triunfante na espiritualidade, já com uma coroa de luz, como o nosso companheiro narra, como Jesus está narrando, e que agora ele está vendo em espírito todo o seu caminho percorrido. Que agora ele pode enxergar um pouco mais do que os olhos físicos ou materiais podem enxergar. Não conteve um riso, olha só, já começou, das estranhas roupagens de que os viajantes da retaguarda se vestiam. Aqui notava uma túnica rota, acolá uma sandália extravagante. Peregrinos inúmeros se apoiavam em bardões quebradiços, enquanto outros se aparavam em capas miseráveis. Entretanto, cada qual, com impertinência infantil, marchava senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. O vencedor da ciência não suportou as impressões de que o quadro lhe causava e abriu-se em frases de zombaria. Olha só. Reprovando acremente a ignorância de quantos seguiam as vestes ridículas ou inadequadas. Gritou, condenou e fez apodos contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida. Olha só, ainda desanimou as pessoas que estavam subindo, retornando à inércia da planície vasta. Após amaldiçoar a todos, indistintamente, voltou o herói coroado ao cume da monte, na expectativa de partir sem detença ao encontro do Pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros, que lhe provocara tanto sarcasmo inútil, era aquela mesma de que ele se servira para elevar-se, com que deveria erguer-se ao trono divino. Vamos voltar, que deu errado. Para elevar-se ao tempo em que era frágil e semi-cego, e que as asas de luz, com que deveria erguer-se ao trono divino, somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no imo do coração. Faltava-lhe piedade e entendimento, que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Alguns minutos de silêncio seguiram-se indevassáveis. O mestre, todavia, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou. Então vamos ver o que Jesus vai concluir. Vocês acabaram de perceber que o nosso emissário da ciência, ele acabou de zombar das pessoas. E o anjo, muito triste, disse que ele passou por tudo aquilo e que estava humilhando ou fazendo com que os outros que estavam passando por aquele caminho e aquelas provas, desanimassem e zombando deles. Agora vamos ver o que Jesus vai concluir para nós. Há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril
e na censura indébita. Envenenados pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, em vez de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. Então, queridos companheiros, companheiras, o que nós devemos tirar de ensinamento dessas palavras do Cristo de hoje? É uma coisa muito simples. Humildade. Se nós formos expert em determinado assunto, peritos, entendermos profundamente e não agirmos com humildade diante daquele que não sabe, ensinando, amparando, não adianta nada. Nós iremos chegar até determinado escala da evolução, ou determinado local, e iremos simplesmente estacionar. É necessário que nós levemos como a doutrina nos ensina, a moral e a inteligência. A moral tem tudo a ver com a humildade, e a inteligência com os estudos científicos e o nosso saber que o Cristo nos ensinou hoje. Então, todas as vezes que nós deixamos que o nosso orgulho saia de dentro de nós e nós nos sentimos superiores a alguém, pode ter certeza que esse é um motivo de baixa no nosso espírito. É um motivo de inferioridade de nós mesmos. Porque, como Jesus acabou de ensinar, o nosso querido companheiro da história, ele recebeu a coroa de luz da ciência, mas faltava as asas da humildade, da moral e do auxílio ao próximo para que ele se elevasse ainda mais rumo ao Pai Celestial. Devemos imaginar que nós estamos percorrendo uma escadaria. Atingimos um nível de conhecimento e paramos na escada. Para que possamos continuar, não é mais o conhecimento que vai determinar a nossa subida, mas sim a nossa humildade, a nossa moral e o nosso auxílio ao nosso próximo. Como Jesus diz, para que nós possamos subir mais, precisamos de implantar em nosso íntimo, em nosso coração, o amor diante de todos os nossos companheiros e termos a humanidade como um todo, como irmãos, sermos irmãos em humanidade. Isso vale para mim, para você, para todos nós, principalmente para mim. Então esse é o fim do nosso momento com Jesus. Espero que tenham gostado. Levem essa palavra, se vocês desejarem, compartilhe com um amigo, uma amiga, e leve a boa nova, a luz da doutrina espírita, a todos aqueles que você conhece ou deseja. Forte abraço.